Olá, irmãos, esse é o nosso canal Águas Puras. Meu nome é Abraão. Antes de mais nada, como eu sempre menciono aqui para vocês, deixe aquele like, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Eu dei uma pausa no canal, estou retomando com esse vídeo, mas ainda não é a continuidade da nossa série beriana, porque eu estive trabalhando demais e só agora consegui um tempo. Foi um período aí muito custoso para mim. Tive que enfiar a cara no trabalho, no computador. Eu trabalho com computador. Então, agora que eu consegui, estou conseguindo voltar à minha rotina normal, graças a Deus. Eu quero falar com os irmãos que a série Beriana vai continuar. Os princípios do Evangelho de Cristo será terminada essa série, né? Já está com 19 vídeos e nós estaremos dando o desfecho final dessa série para as pessoas que não conhecem o verdadeiro Evangelho do Senhor. Há muitos evangelhos que são pregados, mas a essência verdadeira tirada das Escrituras, com a inspiração do Espírito Santo, com muita oração. E eu peço aos irmãos que me perdoem, por ter dado essa pausa, mas estarei retomando agora com força total. Agora, no final do ano, as coisas não são tão aceleradas, por causa das festividades e tudo mais, virada do ano, férias, Então, esse vídeo aqui, o propósito dele, Deus colocou no meu coração de estar revelando algumas coisas, algumas pesquisas que eu faço aqui na internet e vou casar essas informações com o que está escrito na Palavra de Deus. Hoje nós estaremos combatendo heresias, abominações, falsas doutrinas. Esse é o propósito desse vídeo e estarei trazendo mais coisas com vídeos mais curtos para que os irmãos possam ficar atentos e não cair na cilada do inimigo. A série beriana, os vídeos são longos, mas sem sacrifício não há recompensa, irmãos. É preciso fazer uma oração, se concentrar e ter paciência para receber as mensagens que são passadas nesses vídeos da série, alguns com mais de 50 minutos, mas enquanto o Espírito Santo der direção, eu não vou cortar o vídeo, tá? Esses vídeos que eu estarei fazendo nesse formato agora é simplesmente para combater o que a igreja falsa, Eu já tinha dito que o maior inimigo de Deus é o Deus falso, e faltou dizer que o maior inimigo da igreja é a igreja falsa. O maior inimigo do pastor é o pastor falso. O maior inimigo do profeta é o profeta falso. O maior inimigo do crente é o crente falso. Então, o maior inimigo de Cristo é o Cristo falso. Falsos cristos, Então, aqui a gente vai estar enfatizando a igreja. O maior inimigo da igreja é a igreja falsa, que prega heresias, doutrinas falsas, doutrinas de demônios. E isso que nós vamos estar colocando nesse vídeo e também relatando onde que surgiram essas doutrinas, Qual é a fonte, Então, vamos ler aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, no Novo Testamento, obviamente, Capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos seus ouvidos,
Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Amontoarão para si doutores, né? Pessoas estudadas, pessoas cultas, pessoas que escrevem livros intelectuais, né? Estarão ministrando essas doutrinas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? Então, doutrinas de demônios e homens que perderam o seu temor a Deus. Eu vou compartilhar uma tela aqui, porque a tal da teoria da prosperidade, né? Então, ficou associado que todo protestante, a doutrina protestante, né, da prosperidade, que você tem que enriquecer, que você tem que prosperar, que não é simplesmente para você fazer um voto de pobreza e você tem que crer em Deus e Deus ele vai te dar riquezas. Ela não é, essa palavra ela não condiz com a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor ele nos sustenta e que nós vivemos pela fé e que há tempo de bonança e há tempo de escassez. Paulo diz: me acostumei a viver no muito e também me acostumei a viver no pouco. Não, o último, o apóstolo abortivo, que ele dizia, sou o último dos apóstolos abortivos, né? Porque ele não conviveu com o Senhor Jesus diretamente. Ele foi, Jesus se revelou a ele, né? Aquela forma de luz que brilhava mais que o sol. Ele caiu do cavalo, todo mundo sabe da história de conversão do apóstolo Paulo. Então, assim, é uma arrogância muito grande pessoas se intitularem apóstolo hoje em dia. Quantos, né, se intitulam apóstolo? Heresia, completa heresia, irmãos. Isso é uma completa heresia. Primeiro que teriam que ser somente 12, né, as 12 portas do templo, cada porta representando uma tribo de Israel. E segundo, que teria que ter convivido diretamente, sendo contemporâneo do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, quer dizer, esses falsos apóstolos, né? Então, se a pessoa se intitula apóstolo, ele já está numa heresia, né? E ele já está em condenação. Uma pessoa não pode receber esse título sem ter sido escolhido diretamente pelo Senhor Jesus. E o quadro já foi fechado. Nós tivemos 12 apóstolos, um morreu apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja, Estevão, né? Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Estevão fez aquela pregação e as pessoas apedrejaram ele foi morto, e ele viu o trono da graça e o Filho de Deus, né, assentado ao lado de Deus Pai, e Deus se revelou a ele naquele momento que ele estava sendo morto. E aí houve um substituto, que foi o apóstolo Paulo. Nem aqueles que Matias, né, que é aqueles que eles tiraram sorte, foi aprovado, né? Quem escolhe o apóstolo é o Senhor Jesus diretamente. Por isso que o Senhor Jesus apareceu, né, depois de ter ressuscitado e ser levado aos céus. Ele voltou e apareceu pessoalmente para o apóstolo Paulo e falou com ele diretamente, né?
Então, é complicado pessoas se intitularem, né, apóstolos do Senhor, sem receber, sem ter esse contato direto, falar tete a tete com o Senhor Jesus, porque todos falaram. E no Apocalipse é muito claro, são 12 portas, cada porta significa uma tribo de Israel e tem que ser judeu. Infelizmente, tem muitos apóstolos aí que nem judeus são. Então, não tem legitimidade nenhuma. Né? Não precisa nem confiar e nem dar crédito. Né? Que essas pessoas se arrependam profundamente no seu coração e realmente se convertam, né, para o reino de Deus, para o verdadeiro evangelho. Eu estou compartilhando uma tela aqui falando dessa teoria da prosperidade que invadiu as igrejas. Antigamente não era assim, né? Principalmente com os movimentos neopentecostais, né? Onde a gente vê que é uma coisa totalmente fora da sã doutrina do Evangelho, e isso se tornou assim um meio de vida fácil, né? Você pega tudo que é seu, entrega na igreja e Deus vai te abençoar, né? Então é complicado e as pessoas seguirem essa doutrina, e para quem está pregando isso é uma forma de um meio, né, de vida fácil. A pessoa não trabalha, não faz nada, enriquece a custa dos outros, do trabalho, do fruto do trabalho de outras pessoas, né? Então aqui a gente tem aqui um site chama Templo da Prosperidade.webs.com. Acabo até fazendo propaganda sem querer, mas eu quero alertar os irmãos de onde que vem essas ideias, essas doutrinas. A própria palavra de Deus está falando que são doutrinas de demônios, né? Então está escrito aqui: use a magia e o pacto para atrair riquezas, né? Seja bem-vindo ao Templo da Prosperidade, né? Abaixo como fazer o pacto de riqueza de Salomão, né? Aí você preenche aqui, se você quiser, tal. Aí aqui é o livro, né? Tem um livro e um CD. Pacto de riqueza, né? Como fazer o pacto de riqueza de Salomão passo a passo, tá? E aqui embaixo o site deles, pactoriqueza.com, e os irmãos podem perceber que tem um pentagrama aqui, né? Isso aqui é magia negra, né? Magia luciferiana. Isso aqui é pessoas que são adeptas ao satanismo, né? E aqui ele descreve aqui o propósito, né? Muitas pessoas nos procuram pedindo uma forma em que elas mesmas possam fazer seu pacto de riqueza de Salomão, no conforto do seu lar e principalmente com isso tendo um custo financeiro menor para fazer o pacto, já que pagar para um sacerdote fazer fica um valor um pouco mais alto, né? Então tem um sacerdote que realiza esse pacto de riqueza de Salomão. Foi assim que criamos uma instrução passo a passo, onde ensinamos de forma simples e prática como você mesmo pode fazer seu pacto de riqueza sem ter que depender de ninguém. Este curso foi escrito no formato de um manual, de forma que, mesmo sem conhecimento algum sobre magia, qualquer pessoa que saiba ler pode entender e realizar o ritual facilmente. Seguindo os passos do manual, você não vai ver espíritos, não terá que sacrificar animais, não terá que comer coisas estranhas, não precisará vender sua alma a qualquer demônio, não terá que mudar seu comportamento, não precisará comprar coisas difíceis de encontrar, não terá que gastar mais dinheiro para executar o ritual do Pacto de Riqueza de Salomão.
Ao adquirir esse manual, você receberá em 2 formatos digitais. Aí ele fala, você vai receber o e-book, o áudio, né? Os 2 formatos digitais, né? Pelo correio, CD físico, tal. Após receber, pode baixá-los no seu computador, tablet, sem problema nenhum. Esse manual do Pacto de Riqueza foi criado para ajudar a você que passa por dificuldades financeiras, de dívidas, que está trabalhando e ganhando muito pouco, que por mais que tente, não consegue sair do lugar. Isso aqui não é um tipo de pregação, irmãos? Você que está com dificuldade financeira, você que está com dívida, né? Você que está trabalhando, mas não consegue nada, né? Você gasta todo o seu dinheiro. Isso aqui não é uma pregação? Dentro de algumas igrejas que pregam essa tal prosperidade, é igualzinho, é igualzinho. Venho te oferecer a mesma oportunidade que mudou a minha vida e a vida de todos os membros da nossa Irmandade. Então eles passam na televisão, pessoas que ficaram ricas, pessoas que dentro das igrejas, né, que foram fiéis, né, à campanha, deram tudo que tinha e ficaram ricas. O que ele está falando? Mudou a minha vida e todos os membros da nossa Irmandade. Essa é a chance para você que está cansado de nadar contra a maré sem conseguir sair do lugar. Para você que tudo faz, mas nada acontece, né? Adquira e tem o preço lá, tal. Por que muitos procuram o nosso pacto? A verdade é que todas as camadas sociais existem pessoas descontentes com a vida que levam, né? Vida leva, tá errado aqui. Seja por problemas familiares ou de ordem pessoal, como desilusão amorosa, falta de motivação pessoal, problemas com a saúde e principalmente com problemas financeiros. Isso aqui não parece um programa de televisão que você liga aí nas madrugadas? Essas igrejas da tal prosperidade? Ah, você que tem desilusão amorosa, não tem motivação, tem problemas financeiros. Aqui, irmãos, no site aqui dos caras. Existem também aqueles que querem ficar famosos ou serem reconhecidos em seu meio profissional, mas principalmente nos procuram porque estão cansados de lutar uma batalha desigual no seu trabalho diário, de uma vida ofuscada e sem sucesso. Se você se encaixa nesse perfil e está buscando uma mudança radical de vida, então você está no lugar certo. Venha e torne-se mais um membro do nosso Templo da Prosperidade através do Pacto de Riqueza Elemental de Salomão e receba em sua vida tudo que tem direito, como o Filho do Criador e o Senhor desse mundo. Liberte-se da hipocrisia da sociedade e das religiões, que te escraviza nas correntes da culpa e da pobreza. Tenha capacidade e proteção de realizar projetos que nem mesmo você sonhou. Não estou falando apenas de possibilidades, né? Estou falando de fatos concretos. Estou falando de materialização de sonhos. Se você tem fé, até nisso você tem ter fé, tem que ter fé, irmão. E acreditar que sua vida pode ser muito melhor que agora, então decida-se, né? Compre agora, tal. E aqui ele fala, né? Passa e-mail e tudo mais. Então, é uma pregação de uma igreja isso aqui, irmãos. A única coisa diferente que tem aqui é que ele fala assim, ó, liberte-se da hipocrisia da sociedade, das religiões, que te escraviza nas correntes da culpa e da pobreza. Mas a gente tem aqui, ó, um pentagrama. Isso aqui é alta magia. Isso aqui é alta magia satânica, luciferiana, né? Não sei aqui, talvez nesse grau aqui você não tenha que fazer sacrifício, mas para frente com certeza virá, né? Algumas exigências, né, de sacrifício. Mas isso aqui é uma pregação de uma igreja neopentecostal, inclusive que tem, né, o Templo de Salomão. Então, de onde que vem isso aqui, irmãos? De onde que vem? Isso é alta magia. Então você vê esses doutores da fé, né, que abandonam essa doutrina e começam a ensinar isso aqui. Só que põe uma roupagem diferente, né? Eles mascaram isso daqui, põe uma roupagem diferente e
e, e foi adaptado e foi colocado, né, introduzido dentro das igrejas, né? E a gente vê o resultado disso. Então, nós que cremos no Evangelho verdadeiro, nós temos que ter um ato de repúdio contra essa doutrina. Nós não devemos aceitar, temos que ter um ato de repúdio, né? E também temos que denunciar e condenar. Que as pessoas se arrependam disso daqui. A origem disso aqui é alta magia, entendeu? Pactos, doutrinas de demônios, a própria Bíblia. Então você abandona o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo e você passa a introduzir essas coisas dentro da igreja. Então, as pessoas querem riqueza, aqui então ele falou, riqueza, poder, reconhecimento profissional, sucesso na vida pessoal, na vida amorosa, quer dizer, todos os lugares. E a sã doutrina diz que nós, por causa da doutrina, a gente vai padecer sofrimentos, né? A gente vai ter que fazer algumas renúncias nas nossas vidas e que não é fácil, mas também não é difícil, porque o Senhor Jesus diz que meu fardo é leve e meu jugo é suave, mas é preciso perseverar. Agora aqui é simplesmente uma vida fácil, irmãos, uma vida fácil. E as pessoas fazendo um pacto com Satanás, com certeza. Você não sabe se elas estão vendendo a alma, né? E o inimigo passa a trabalhar para que essas coisas sejam efetivas. Você introduzindo essa abominação dentro da igreja, você invalida o evangelho. Você invalidando o evangelho, essas pessoas serão levadas todas à condenação, né? Por ter abandonado a sã doutrina. E é isso que Satanás, o Satã, o inimigo das nossas almas, ele quer principalmente as pessoas que estão dentro da igreja, porque as pessoas que estão no mundo, elas não são do mundo, né? Então, as pessoas que estão dentro da igreja estão buscando salvação. Então, essas pessoas que realmente o Satã, Satanás, Lúcifer, né, para esses adoradores de Lúcifer, quer realmente desvirtuar, transtornar o evangelho para levar todas essas pessoas à condenação, a igreja inteira. Principalmente se é o líder que está propagando isso daqui. E a gente tem que tomar muito cuidado as igrejas que têm dono, né? Então você tem o dono da igreja, uma pessoa que é dona da igreja, né? Não é uma instituição que funciona como uma fundação, onde você tem conselheiros eleitos, né? E esses conselheiros formam um conselho onde é votado para que se eleja um presidente de uma convenção, de um conselho de pastores. Né? Essa é a igreja que ela funciona nesse formato. É muito mais difícil dessas coisas acontecerem. Agora, a igreja que tem um dono, uma pessoa, que todos têm que reportar a uma pessoa, essa pessoa fala como uma estrutura de pirâmide mesmo, onde tem um lá em cima que manda e todos embaixo são obrigados a obedecer, senão são expulsos. É muito perigoso. As igrejas, denominações religiosas que funcionam dessa forma, porque a pessoa introduz isso daqui, todo o dinheiro arrecadado vai para ela, é uma empresa, está no nome dela, né? E ela pode pegar esse dinheiro e fazer o que ela quiser, porque ninguém tem voz ativa e ninguém tem poder para intervir, né, em qualquer heresia, abominação ou doutrina falsa como essa que for pregada dentro da igreja. Agora, dentro de um conselho de pastores, aquilo pode ser impugnado. É igual o Superior Tribunal Federal. Não é um bom exemplo, não tem sido, né, ultimamente, mas assim, quando a questão é colocada em plenário, né, que eles vão julgar aquilo, então são um voto de 11 ministros. Não é um que vai definir, aquilo é uma decisão colegiada.
E a igreja, para se proteger, ela tem que se funcionar da mesma forma. Senão vem uma pessoa aqui que abandona os caminhos do Senhor, segue, né, as suas próprias concupiscências, sua ganância, sua ambição de querer juntar riqueza nessa terra, né? Porque o Senhor Jesus diz: não ajuntei riquezas nesse mundo onde a traça devora e os ladrões roubam, né? Então a gente tem que ter uma vida abençoada, mas nada de ostentação, nada de querer ajuntar muitas riquezas, porque isso vai consumir a sua alma e você vai acabar deixando as coisas do Senhor de lado, porque nem tempo para isso você vai ter. Mesmo que você consiga se manter honesto, consiga se manter íntegro, né, você vai ter o seu tempo roubado. Tamanho a quantidade de compromissos que você vai ter, e você não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para o Senhor Jesus, não vai ter tempo para o Evangelho. E quando chegar diante do Senhor, ele vai perguntar: o que você fez para mim, né? Então, juntou tantas riquezas no mundo, mas não plantou realmente riquezas nos céus. Então é isso, meus irmãos. Eu queria deixar aqui essa reflexão e saber que os irmãos podem ter certeza que muitas das coisas que nós estamos vendo aí nas denominações, né? Não quero citar nomes e nem nada mas eu quero para não atacar pedra, né? Eu quero simplesmente repudiar a atitude, né? Não quero atacar. As pessoas, elas têm direito de se arrepender, as pessoas, elas têm direito de consertar os seus erros, né? Ninguém deve ser condenado, mas a gente tem que atacar e realmente defender a sã doutrina do que está errado, do que é certo, para que os irmãos não caiam nesse engodo, percam seu tempo. Não é porque a pessoa é resolvida, ela é bem-aventurada financeiramente, que ela é salva, né? Então Deus pesa o coração, as pequenas coisas. O julgamento de Deus, ele esquadrinha os nossos corações, as nossas intenções, né? E realmente isso aqui, a gente pode ver a origem disso aqui, né? Alta magia que foi introduzida dentro da igreja, e eles sempre usam um nome bonito, né? Templo da prosperidade, né? Pacto de riqueza de Salomão, né? Então a teoria da prosperidade, infelizmente, lamentavelmente, irmãos, essa aqui é a verdade, né? E não precisa a gente pesquisar mais, não, e tentar endossar mais alguma coisa, né? Para poder ver que isso está completamente errado e é completamente o contrário do que a Bíblia nos ensina. E nós dependemos de Deus, vivemos para Deus, Ele nos sustenta, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Teremos aflições no mundo, mas assim diz o Senhor: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, vida fácil, riqueza fácil, você já sabe de quem é que oferece essas coisas. Se prostrares e me adorares, todos os reinos dessa terra te darei. Assim diz o Rassatão, nosso inimigo, ofereceu ao próprio Senhor Jesus e continua oferecendo, né? Pessoas caem nessa tentação. Então tá bom, irmãos? Então fiquem na paz do Senhor e eu estarei dando continuidade tanto nesses tipos de vídeos de alerta sobre as doutrinas, né? Apostasias, heresias, abominações dentro da igreja, como também terminarei lá, se Deus quiser,
a nossa série iberiana. Então, fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.